Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nessa quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, vamos abrir o coração para a vontade amorosa de Deus em nossas vidas. Acolhamos o Santo Evangelho e nos coloquemos mesmo como homens e mulheres que buscam compreender esta palavra santa de Deus e colocá-la em prática. Por isso eu convido você agora a ficar comigo nesta reflexão, acompanhando o Evangelho e depois a reflexão a partir do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 6, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, nós vamos acompanhando Jesus através do olhar, através da percepção do evangelista São Marcos, que vai nos apresentando a beleza do Cristo que passa no meio do povo, fazendo sempre o bem e pregando a boa nova do reino. E ele prega com a sua própria vida, o seu modo de ser, de agir, as suas atitudes são testemunhas do que ele é e testemunham o amor que Deus tem para com a humanidade. Ouvimos no Evangelho a narrar que Jesus ele chega com os seus discípulos na cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, a cidade que faz a história da sua infância. Certamente ali ele tinha muitos conhecidos, muitos os conheciam, e Jesus ele ensina, na sinagoga em Nazaré. Ele fala e ele faz com que as pessoas percebam a sua presença, e é interessante que as pessoas mais próximas, falando de questão de vizinhança, falando da questão também de parentesco, estas pessoas próximas a Jesus, elas ficam estranhando Jesus pregando. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que para fazer alguma coisa importante, grandiosa e boa, é preciso ser de longe, é preciso ser um desconhecido. Às vezes nós temos uma tendência, que é nada positiva, de desmerecer aqueles que são nossos, que estão próximos a nós, nossos conterrâneos, nossos familiares. Muitas vezes a valorização do que é estranho, do que é distante, é muito grande. E isso aconteceu também com Jesus. Os familiares de Jesus, a vizinhança de Jesus, quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a ensinar e quando Jesus começa a fazer milagres, a fazer curas, eis que da parte dos próximos a ele, dos seus vizinhos e parentes, há uma oposição. Como o próprio evangelista diz, eles ficam escandalizados por causa de Jesus. Não conseguem acolher e compreender a grandeza daquele que sempre viveu no meio dele, que agora faz a manifestação daquilo que ele sempre foi, Deus verdadeiro no meio do povo. E eles não conseguem aceitar, acolher as verdades que Jesus apresenta, porque criaram uma barreira. A barreira que é criada justamente por não valorizar quem está no seu meio e muitas vezes colocar rótulos que são de desprezar,
de não acolher e não aceitar o que vem de bom daqueles que estão próximos a nós. E Jesus, ele vai realmente dizer, né, que um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. É uma realidade. E aí nós precisamos pensar também que muitas vezes nós valorizamos pessoas que nós nem conhecemos, às vezes porque a mídia nos apresenta, e apresenta muitas vezes, pessoas cheias de maquiagem no que diz respeito às qualidades, né? E aí a gente muitas vezes não consegue acreditar em quem se mostra para nós do jeito que é, né? Porque convive com a gente, né? E aí a gente às vezes valoriza sim. Então às vezes isso acontece no âmbito da igreja, acontece também muitas vezes no âmbito social, né, da política, também nas profissões. Às vezes as pessoas não acreditam, por exemplo, no médico muito porque era alguém que faz parte daquela própria comunidade. E Jesus, ele chama a gente a atenção para mudar essa perspectiva, porque ele, Jesus, está no meio do seu povo para fazer o bem. Mas é preciso que haja por parte de todos um acolhimento. Daí vai dizer que ali ele não fez milagres, né? Realizou algumas curas, mas não fez grandes milagres. Por quê? Porque não houve uma abertura por parte daqueles que ali estavam. Porque o milagre é uma graça de Deus, mas ela compete também, ela tem como critério também a abertura daqueles que vão receber o milagre. E quando há esse fechamento, Deus respeita a liberdade de cada um, cada uma, e não vai realizar o que as pessoas não se abrem a que ele realize, né? Então, nós somos chamados a valorizar mais as pessoas que estão próximas a nós. Tantas vezes as pessoas se esforçam para preparar um culto, uma celebração, e aí alguém que vai e diz, se for fulano, né? Se não for o padre, eu não vou. Então é preciso a gente valorizar mais aqueles que estão próximos a nós, que se colocam a serviço. E é preciso valorizar quem quer o bem, né? O valor nesse sentido não está no lugar onde a pessoa nasceu, se veio de fora ou se é daqui, mas sim na busca que essa pessoa tem de fazer o bem, de semear a justiça. Nós devemos valorizar, incentivar, devemos promover as ações que estas pessoas elas querem realizar como bem no nosso meio. Jesus foi desprezado, Jesus foi visto como não importante pelo seu povo, por isso ele encontrou então uma barreira, né, para realizar aquele projeto no meio deste povo. Que nós acolhamos Jesus, acolhendo também os irmãos e irmãs que convivem conosco, que valorizemos bem as pessoas que estão em nossa volta. Depois, querido irmão e irmã, nós vamos ver Jesus que se admira, né, com a falta de fé deste povo, falta de fé que colocou essa barreira e impediu que eles de verdade pudessem acolher todas as graças e bênçãos que Deus tinha reservado para eles. Que nós sejamos acolhedores desta graça e que Ele possa, dispensando essas graças em relação a nós, possa encontrar acolhida em nosso coração. Mas o Evangelho termina dizendo que Jesus ele percorria povoados das redondezas ensinando. Então, ele não para porque houve um fechamento por parte de alguns, mas ele continua o seu caminho. E se ele continuava ensinando, é porque tinha quem estava disposto a aprender. Então, tem aqueles que rejeitam, mas tem aqueles que se abrem. E nós devemos estar sempre disponíveis, como Jesus, a ir ao encontro, não desanimar. E certos de que vamos encontrar pessoas que se opõem, incompreensões, fechamentos, sim. Mas vamos encontrar também, como Jesus encontrou, muitas pessoas abertas a acolher a graça. Então que nós nos empenhemos por estas pessoas que vão acolher a graça de Deus também por meio da nossa pregação, por meio do nosso testemunho. E que não desanimemos nunca. E que também não tenhamos falta de esperança em relação àqueles que num primeiro momento se fecham à graça. Porque a graça de Deus vai além e muitos que se fecham no determinado momento vão ter a oportunidade também de se abrirem. Então por esses também nós devemos continuar a missão. E em relação a esses, a todos, mas a esses de uma forma especial,
temos uma missão especial, que é de rezar pela conversão daqueles que não se abrem à graça. Continuemos a nossa missão de pregar o Evangelho e que continuemos a nossa missão de rezar pelo bem dos irmãos e irmãs, sobretudo daqueles que se fecham à graça. Que o amor de Deus cubra-nos e ajude-nos a abrir cada vez mais lugar para Ele em nosso coração e ajudar os irmãos e irmãs que temos contato no dia a dia a também se abrirem para Deus, para a sua graça em suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.